O que o milionário descobre sobre a gravidez de 7 bebês de uma mendiga negra o choca. Gabriel estava acostumado com o luxo. Seu mundo girava em torno de carros importados, jantares caras e festas extravagantes. As luzes da metrópole refletiam uma vida cheia de glamour, superficialidade e um certo vazio. Mas tudo mudou numa tarde quente. Enquanto caminhava por uma das ruas movimentadas, sua atenção foi atraída por uma cena inusitada. Uma mulher com roupas rasgadas e cabelo desgrenhado estava sentada no chão, rodeada de crianças sujas e famintas. Era Maria, uma mendiga negra, que ele lembrava apenas vagamente de sua infância. Quando seus olhares se cruzaram, um arrepio percorreu sua espinha. A expressão de Maria era feroz e, ao mesmo tempo, vulnerável. "Você não vai acreditar no que eu estou esperando", ela falou, os olhos brilhando com uma mistura de dor e esperança. 7 filhos. Como isso era possível? Gabriel sentiu um nó se formar em sua garganta. 7 crianças. Como uma mulher na rua poderia estar grávida de 7 filhos? A mente dele começou a girar em busca de respostas. Ele se lembrou de uma amizade perdida, de um tempo em que ambos eram apenas crianças sem preocupações. Maria era forte, sempre a que enfrentava as adversidades com um sorriso. E agora, naquela situação, ela parecia carregar não apenas física, mas emocionalmente o peso do mundo. O que o universo fez conosco, pensou Gabriel em um momento de reflexão. Conforme a conversa avançava, Maria revelou um segredo. A gravidez não era fruto de um amor qualquer. A sombra de um passado esquecido pairava sobre eles. Gabriel lembrou-se de um garoto que se gostava, mas que havia se afastado, tomado pela ambição e pelo desejo de riqueza. O verdadeiro pai das crianças poderia ser alguém que ele já conhecia. O choque da revelação fez seu coração disparar. Ele estava diante de um dilema moral profundo. Deveria ignorar a responsabilidade social que aquela descoberta implicava, ou se conectar com a humanidade que ele tinha perdido na busca desenfreada por sucesso. Enquanto pensava, a multidão ao redor parecia hostil, julgando como sempre. Alguns sussurravam, outros faziam caras de desdém, mas uma voz interna perguntava: "E você, Gabriel? Que tipo de homem você realmente é?" Ele começou a sentir o peso de suas escolhas recaindo sobre os ombros. Faria algo ou se afastaria novamente, selando a amizade que sempre desejou ter com Maria. Assim, num momento de introspecção e urgência, Gabriel percebeu que sua vida luxuosa estava se desmoronando e que a verdadeira riqueza poderia estar nas relações humanas, na compaixão e na proteção do futuro de Maria e de seus filhos ainda não nascidos. E assim, de repente, tudo ficou silencioso. O que aconteceria com ele e Maria? A história estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel estava perdido em seus pensamentos quando, de repente, um grito cortou o ar. Ele e Maria olharam na mesma direção. Uma mulher de cabelos desgrenhados e boca ensanguentada estava correndo em sua direção, desesperada. A multidão a observava com indignação. Mas havia algo nos olhos dela que fez Gabriel sentir um frio na barriga. O que estava acontecendo? A mulher parou abruptamente em frente a eles, sua respiração ofegante e seu corpo tremendo. Ele está vindo atrás de mim. Ele vai me matar. As palavras dela eram um sussurro, mas tinham a força de um soco no estômago. Maria, ao ouvir isso, se levantou imediatamente, seu olhar mudando de confuso para determinado. Quem? O que aconteceu? A mulher, em um frenesi de pânico, apontou para a rua. O homem de terno. Ele sabe sobre os bebês. O coração de Gabriel disparou. Ele pensou no que Maria havia dito sobre a gravidez e a sombra de um passado que parecia, agora, mais distante. Mas o que uma coisa tinha a ver com a outra? Antes que pudesse perguntar, um homem alto e bem vestido emergiu da multidão. Seu olhar era frio e calculista, e as pulsações de pânico se transformaram em um vai e vem de murmúrios entre as pessoas. Ele se aproximava com calma, mas cada passo dele soava como um tambor ecoando na mente de Gabriel. Onde está você, Maria? Disse ele com um tom que misturava autoritarismo e ameaça. Gabriel sentiu o nó na garganta se apertar novamente. Quem é você? Ele perguntou, dando um passo à frente, protegendo Maria. A mulher assustada recuou, e o desconhecido sorriu, como se aquela interação fosse um jogo de gato e... Você realmente não sabe? Ah, Gabriel, essa história está mais entrelaçada do que imagina. O homem parou, olhando fixamente para Gabriel. A vida que você levou, todas as suas escolhas, isso tudo te trouxe até aqui. E Maria, bem, Maria está prestes a desvendar um grande segredo. Seus olhos se brilharam com um misto de expectativa e desdém. Antes que Gabriel pudesse reagir, o homem se virou e gritou. Seu passado está voltando para assombrá-lo, Maria. E os seus filhos, eles não são como você pensa. O ar parecia denso, como se todos estivessem congelados no tempo, esperando a próxima palavra que pudesse desencadear uma explosão. Maria, assustada, se sentou novamente, tentando processar o que acabara de ouvir. O que você quis dizer com isso? Que filhos? Quem é o pai? Nesse momento, tudo em que Gabriel acreditava estava desmoronando. Ele se lembrou da amizade deles na infância, das promessas feitas, mas a revelação de que havia algo mais obscuro em jogo o atingiu como um golpe. O homem continuava a olhar para eles, divertido com o caos que havia criado. Se você não cuidar do que está por vir, tudo o que você ama pode acabar se perdendo para sempre. A multidão ao redor começou a murmurar, as vozes se misturando em um zumbido. Gabriel sentiu a pressão ao seu redor aumentar, como se todos estivessem esperando por uma resposta que ele ainda não tinha. O que Maria realmente sabia? Qual era o segredo que ligava suas vidas de maneira tão inesperada?
O peso das palavras ecoava em sua mente, moldando seu destino. A tensão era palpável. E no fundo, Gabriel sabia que aquela conversa era apenas o começo de algo maior. Algo que poderia mudar o rumo de suas vidas para sempre. O que ele faria a seguir? A pergunta ficou pairando no ar, sem resposta. A tensão era palpável, e no fundo, Gabriel sabia que aquela conversa era apenas o começo de algo maior, algo que poderia mudar o rumo de suas vidas para sempre. O que ele faria a seguir? A pergunta ficou pairando no ar, sem resposta. O homem de terno se aproximou mais, com um sorriso frio que despedia ameaças silenciosas. Gabriel sentiu o vermelho subir à sua cabeça. "O que você sabe sobre os filhos de Maria?" perguntou, a voz instável mas determinada. Ele não deixaria aquela figura ameaçadora intimidá-los. "Você realmente quer saber?" respondeu o homem, inclinando-se levemente, como se estivesse se divertindo com o pânico no ar. "Porque isso pode custar muito mais do que você imagina." Ele olhou para Maria, seus olhos repletos de um desdém cruel. "A verdade que você nunca soube, a verdade que Maria esconde." Maria, que até então estava paralisada no chão, sentiu suas mãos tremendo. "O que você está dizendo?" ela sussurrou, a voz carregada de medo. "O que é essa verdade?" O homem sorriu, um sorriso que nunca alcançou seus olhos. Sete crianças. E se eu te disser que elas não são apenas filhos, você acha que a vida é simples? Acredita que o passado não voltaria para cobrar? Ele fez uma pausa, observando a confusão nos rostos deles. Essas crianças têm um papel maior e não são apenas produtos de um momento qualquer. Cada uma delas é uma peça em um quebra-cabeça assombroso. O ar ao redor pareceu pesar. Gabriel franziu a testa, confuso. "Que quebra-cabeça? O que você quer dizer?" Nesse momento, uma forte explosão ecoou ao longe, seguido de gritos. A multidão, que antes estava em silêncio, agora fervilhava. Pessoas correndo em direções diferentes. Gabriel virou-se, os olhos imediatamente encontrando a fonte do caos. Um carro preto, com os vidros escuros, parou bruscamente. Ele se lembrou das histórias que ouvira sobre máfias e homens de terno que cuidavam de assuntos não muito claros. O coração batia descompassado. Do carro, uma figura bem conhecida surgiu, um homem que ele nunca quis ver novamente. Henrique, seu melhor amigo da juventude, agora coberto de poder, ambição e mistérios. "Gabriel!" A voz dele cortou a distância como uma lâmina. "O que você está fazendo aqui?" "Henrique, você, o que você tem a ver com isso?" perguntou Gabriel, o terror invadindo seu corpo. O amigo, agora rival, avançou em sua direção como se estivesse em uma partida de xadrez, pronto para fazer seu movimento crucial. "Eu sempre soube que você voltaria, Gabriel. Estava apenas esperando o momento certo." E agora ele virou-se para Maria, o olhar ardente de um caçador. "E agora, querida, revela-se a sua verdadeira natureza. O que será de você, as suas crianças?" Maria encolheu-se, o mundo girando em volta de sua cabeça. "Você está mentindo!" ela gritou, mas a dúvida já havia começado a se aninhar em seu coração. Gabriel pescou, aturvivo, tentando conectar os pontos, enquanto Henrique se aproximava ainda mais, como uma sombra ameaçadora. "Ah, Maria, você realmente não sabe? Seu passado e o de Gabriel estão entrelaçados. Vocês dois não são apenas vítimas dessa cidade." Henrique fez uma pausa dramática. "Vocês têm um legado
que desafia até mesmo as normas mais rígidas. E essas crianças, elas não são apenas seus filhos, elas são a chave. Maria olhou de um para o outro, a vida desmoronando em fragmentos. Do que você está falando? O que você quer dizer com a chave? Então, Henrique sorriu novamente. Um sorriso que gelou o sangue de Gabriel. Bem, se você não agir logo, poderia perder tudo antes mesmo de entender o que está em jogo. Ele se virou para a multidão que agora se dispersava, olhou de volta para Gabriel e Maria e finalizou. E lembre-se, a verdade tem o poder de destruir ou salvar. O grito de horror ecoou na mente de Gabriel, enquanto a revelação ficava cada vez mais clara. Quem era ele, realmente? O que o passado havia guardado? E quantos segredos ainda estavam por vir? A história deles estava só começando, e o que estava prestes a acontecer podia mudar tudo. O homem de terno se aproximou mais, com um sorriso frio que despedia ameaças silenciosas. Gabriel sentiu o vermelho subir à sua cabeça. O que você sabe sobre os filhos de Maria? Perguntou, a voz instável, mas determinada. Ele não deixaria aquela figura ameaçadora intimidá-los. Você realmente quer saber? Respondeu o homem, inclinando-se levemente, como se estivesse se divertindo com o pânico no ar. Porque isso pode custar muito mais do que você imagina. Maria, que permanecia assustada, olhou de um para o outro. A perplexidade em seu rosto disse tudo. O que você está dizendo? O homem sorriu. Um sorriso que gelou o sangue de Gabriel. 7 crianças. E se eu te disser que elas não são apenas filhos, você acha que a vida é simples? Acredita que o passado não voltaria para cobrar? Ele fez uma pausa, observando a confusão nos rostos deles. Essas crianças têm um papel maior, e não são apenas produtos de um momento qualquer. Cada uma delas é uma peça em um quebra-cabeça assombroso. Um forte barulho surdo interrompeu a conversa. Gabriel se virou, os olhos imediatamente encontrando a fonte do caos. Um carro preto, com os vidros escuros, parou bruscamente. Ele se lembrou das histórias que ouvira, sobre máfias e homens de terno, que cuidavam de assuntos não muito claros. O coração batia descompassado. Do carro, uma figura bem conhecida surgiu. Um homem envolto em mistério e poder. Henrique, seu melhor amigo da juventude, agora coberto de ambição e intimidações. Gabriel, a voz dele cortou a distância como uma lâmina. O que você está fazendo aqui? Henrique, o que você tem a ver com isso? Perguntou Gabriel, o terror invadindo seu corpo. O amigo, agora rival, avançou em sua direção, como se estivesse em uma partida de xadrez, pronto para fazer seu movimento crucial. Eu sempre soube que você voltaria, Gabriel. Estava apenas esperando o momento certo. E agora? Ele virou-se para Maria, o olhar ardente de um caçador. E agora, querida, revela-se a sua verdadeira natureza. O que será? E você, as suas crianças? Maria encolheu-se, as vidas desmoronando em fragmentos. Você está mentindo! Ela gritou, mas a dúvida já havia começado a se aninhar em seu coração. Henrique sorriu novamente, um sorriso que gelou o sangue de Gabriel. Bem, se você não agir logo, poderia perder tudo antes mesmo de entender o que está em jogo. Ele se virou para a multidão que agora se dispersava, olhou de volta para Gabriel e Maria e finalizou. E lembre-se, a verdade tem o poder de destruir ou salvar.
A tensão era palpável, mas foi quando tudo parecia ter atingido seu clímax que aconteceu. Um grito, agudo e cortante. Uma mulher desesperada se lançou na frente de Gabriel, seu rosto deformado pela dor. Ele voltou. As palavras dela explodiram no ar. Gabriel sentiu seu estômago se revirar ao reconhecer o olhar da mulher. Lúcia, a voz dele mal saiu. As lembranças de uma antiga amizade floresceram, mas a visão do que ela se tornara era assustadora. Lúcia, sua amiga de infância, agora estava em um estado lastimável. Ele sabe tudo, Gabriel. Ele vai acabar com nós três. A mulher tremia, seu olhar fixo em Henrique, a quem ela parecia temer mais do que a morte. Henrique, estremecendo de raiva, gritou: "Cale a boca, você não entende o que está dizendo." Ele é o pai das crianças. A mulher conseguiu gritar, suas palavras ecoando como uma bomba. Chão pareceu se abrir sob os pés de Gabriel. Maria, com a boca aberta em choque, olhou para Gabriel, depois para Henrique, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça sem sentido. O quê? O tempero do ar mudou. A revelação ressoou como um trovão na tarde ensolarada. Gabriel, paralisado, finalmente compreendeu o que estava em jogo. Aparentemente, nada era conforme parecia. O que poderia ser mais devastador que isso? Nesse momento de cortante silêncio, a multidão que antes assistia, agora dispersa em sussurros e olhares horrorizados, tornou-se um eco distante. Gabriel olhou para Maria, que tinha os olhos cheios de lágrimas, e depois para Henrique, que demonstrava uma confiança perturbadora. Com tudo desmoronando ao seu redor, Gabriel se viu em meio a uma tempestade de emoções. O que ele faria agora? Qual era a verdadeira história que unia todos eles? A verdade estava prestes a explodir em suas vidas, e a linha entre amor e traição estava prestes a ser traçada. O que mais estavam escondendo? E com isso, a história deles estava apenas começando. A tensão era palpável. O ar estava pesado com os sussurros da multidão, enquanto as palavras de Lúcia ecoavam na mente de Gabriel. O pai das crianças. Ele se sentiu como se o chão estivesse prestes a abrir sob seus pés. Henrique, agora com um sorriso que parecia esboçar um triunfo sombrio, interrompeu o silêncio. Gabriel, a verdade é mais amarga do que você imaginava. Ele olhou para Maria, que tinha as mãos na cabeça, confusa e assustada. Você se esqueceu do que aconteceu, não é? O que você realmente é para essas crianças? O que ele estava dizendo? Gabriel olhou para Lúcia, que tremia, seus olhos vidrados. Lúcia, você está dizendo que Henrique é o pai de todas elas? A ideia se formava na mente dele como um pesadelo que não queria acreditar. Sim, Lúcia gritou, e a plateia ao redor se calou. Ele sabe de tudo, ele está manipulando você e a Maria. O desespero na voz dela era palpável, e o grupo começava a murmurar de novo, chocado com a revelação. Chega! Henrique gritou, e a multidão parou. Havia um brilho cruel em seus olhos, como se estivesse pronto para atacar. Você não sabe com quem está lidando, Lúcia. Ninguém tem ideia do que está em jogo aqui. Ele se virou para Gabriel e Maria. E vocês dois vão se arrepender de se meter no meu caminho. Maria olhou de um para o outro, a realidade se desdobrando na frente dela, como um filme que ela não queria assistir. O que você quer dizer com manipulando? O que está acontecendo aqui? A voz dela soou pequena, o medo tomando conta da sua expressão. Henrique deu um passo à frente, seu jeito imponente aumentando a tensão. Essas crianças
não são apenas frutos de um erro. Elas são parte de um plano. Um plano que abrange muito além do que vocês possam imaginar. Ele olhou para as crianças sujas ao redor e um sorriso sádico se formou em seu rosto. Um legado. Meu legado. Um legado? A incredulidade na voz de Gabriel explodiu como um trovão. Você tá falando sério? De que legado você tá falando? Ele se sentiu perdido. O mundo ao redor parecia girar. Henrique conhecia algo que eles não sabiam. 7 crianças, Gabriel. 7. As palavras de Henrique ressoaram. Elas carregam algo especial. Algo que pode mudar o curso de nossas vidas e dos nossos passados. Uma segunda explosão de gritos interrompeu o momento. Os presentes olharam em direção ao carro preto, que agora parecia ainda mais ameaçador. A porta do motorista se abriu e uma figura alta, encapuzada, saiu. O olhar penetrante da pessoa estudou cada um ali, e um frio percorreu a espinha de Gabriel. Henrique, disse a figura, com uma voz profunda e envolta em mistério. Você falhou. Eles estão vivendo o legado, e agora é preciso agir. O clima mudou, o perigo se intensificou. Quem é você? Gabriel se virou, uma onda de adrenalina subindo pela sua coluna. O desconhecido sorriu, seus olhos brilhando na luz. Sou alguém que sabe a verdade. Isso não é hora para joguinhos. Henrique resmungou, mas a figura ignorou. Gabriel sentiu que a situação estava prestes a sair do controle. 7 crianças, um legado. O que você quer dizer com isso? Antes que a criatura pudesse responder, Lúcia, angustiada, gritou: Você não pode deixar isso acontecer, Gabriel. As crianças precisam de você. Seu rosto estava emaranhado em lágrimas, a dor estampada. Foi nesse momento, enquanto os gritos e voracidade pulsavam ao redor, que tudo pareceu cessar por um instante. Gabriel olhou para Maria, que tinha os olhos arregalados, e depois para Henrique, que parecia cada vez mais ameaçador. O ar gelou enquanto a figura encapuzada se aproximava de Maria. Você não entende, não é? Elas precisam de uma proteção que só você pode dar. A escolha está em suas mãos. O coração de Gabriel disparou. O que isso significava? Ele estava realmente preparado para saber a verdade. Nesse instante, tudo que ele conhecia, todos os laços, tudo estava em jogo. A escolha que ele faria a seguir não eram apenas palavras. Poderia ser o início de um novo pesadelo, ou talvez uma chance de redenção. Mas enquanto a multidão se agitava e os sussurros tornavam-se gritos frenéticos, uma explosão de luz iluminou os rostos apavorados. Algo se aproximava, e Gabriel percebeu que o pior ainda estava por vir. O ar estava pesado, a tensão palpável. Gabriel olhou para Maria, seu olhar refletindo a confusão. E então, do nada, a figura encapuzada deu outro passo à frente, revelando um rosto que fez o coração de Gabriel disparar. Era uma mulher, e não qualquer mulher. Era Clara, sua ex-namorada, aquela que ele havia perdido quando decidiu seguir sua carreira e deixar tudo para trás. Clara estava ali, mas não era a mesma.
Havia algo sombrio em seu olhar, uma espécie de desespero que não combinava com a imagem que ele tinha dela. Clara, a voz de Gabriel saiu como um sussurro. O murmúrio da multidão se silenciou. Todos estavam atentos. O mundo ao redor parecia congelar. O que você está fazendo aqui? Precisamos falar, Gabriel. É urgente. A voz dela tremia, mas havia uma determinação que cortava a incerteza. Você não pode ignorar o que está acontecendo. Seu passado te trouxe até aqui, e a verdade é mais complexa do que você imagina. Você tá maluca? Henrique gritou. Esse não é o lugar para isso. Você não sabe o que está fazendo. O desespero na voz dele drenava a energia da cena, mas Clara não se deixou intimidar. Ninguém sabe, ninguém entende. Ela gesticulou para a multidão, como se tentasse capturar a atenção deles. Essas crianças, elas não são apenas filhos, Gabriel. Elas têm um destino. O que você quer dizer com isso? A incredulidade de Gabriel chegava a doer. O medo e a confusão o envolviam, como uma névoa, dificultando a clareza de pensamento. O legado é mais do que matéria. Ele é poder. Se você não agir agora, pode perder tudo. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Gabriel se sentiu paralisado. Clara, a mulher que ele havia amado, agora estava ali, conectada a tudo. Isso de uma forma que ele não entendia. Essas crianças, elas estão ligadas a você de uma forma que você nunca soube. A multidão estava em choque, mas as palavras de Clara ecoaram e tomaram vida. Era como se uma bomba tivesse explodido no meio da conversa. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Algumas olhares horrorizados, outros confusos. Como isso é possível? Uma voz feminina perguntou entre a multidão. E foi então que, como se a realidade estivesse desmoronando, Gabriel sentiu um aperto no peito. A verdade cada vez mais distante começava a se revelar. As luzes da cidade iluminavam tudo em um tom sombrio, e o ar se tornara denso com a incerteza. A figura encapuzada se aproximou mais. Você deve ser a chave para tudo isso, Gabriel. Tente compreender. O que você achava que era um erro, agora é a sua salvação. E se não fizer nada, muito estará perdido. Gabriel se virou para Maria, que estava paralisada. Ele viu medo nos olhos dela. Querido, o que está acontecendo? Ela sussurrou, as mãos trêmulas. Não tenho certeza. Ele admitiu, com nó na garganta crescendo. Mas temos que entender. Tudo isso é uma armadilha. Pelo amor de Deus! Henrique gritou. Uma raiva mal contida dançava em suas feições. Esse é o seu momento de decidir, de se posicionar. Você ficará ao lado dela ou encontrará o seu verdadeiro destino. As palavras de Henrique eram uma escolha, um ultimato espectral. Gabriel não sabia em quem confiar. O mundo dele se transformou em uma teia de mentiras e perigos. As crianças não eram apenas filhos, eram um legado, algo que poderia mudar sua vida. A revelação estava prestes a ser desvendada, a multidão aguardava. Todos respiravam expectantes, cada um esperando a decisão de Gabriel. E quando ele abriu a boca para falar, uma explosão ruidosa ao longe cortou a tensão. O eco metálico de sirenes se aproximando fez o coração de todos disparar. O perigo agora estava muito mais perto. O que viria a seguir? As escolhas feitas naquele instante poderiam transformar tudo. E a verdadeira batalha estava apenas começando. O ar estava pesado, a tensão palpável. Gabriel olhou para Maria, seu olhar refletindo a confusão. E então, do nada, a figura encapuzada deu outro passo à frente,
revelando um rosto que fez o coração de Gabriel disparar. Era Clara, sua ex-namorada, aquela que ele havia perdido quando decidiu seguir sua carreira e deixar tudo para trás. Clara estava ali, mas não era a mesma. Havia algo sombrio em seu olhar, uma espécie de desespero que não combinava com a imagem que ele tinha dela. Clara, a voz de Gabriel saiu como um sussurro. O murmúrio da multidão se silenciou. Todos estavam atentos. O mundo ao redor parecia congelar. O que você está fazendo aqui? Precisamos falar, Gabriel. É urgente. A voz dela tremia, mas havia uma determinação que cortava a incerteza. Você não pode ignorar o que está acontecendo. Seu passado te trouxe até aqui e a verdade é mais complexa do que você imagina. Você tá maluca? Henrique gritou. Esse não é o lugar para isso. Você não sabe o que você está fazendo. O desespero na voz dele drenava a energia da cena. Mas Clara não se deixou intimidar. Ninguém sabe. Ninguém entende. Gesticulou para a multidão, como se tentasse capturar a atenção deles. Essas crianças, elas não são apenas filhos, Gabriel. Elas têm um destino. O que você quer dizer com isso? A incredulidade de Gabriel chegava a doer. O medo e a confusão o envolviam como uma névoa, dificultando a clareza de pensamento. O legado é mais do que matéria. Ele é poder. Se você não agir agora, pode perder tudo. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Gabriel se sentiu paralisado. Clara, a mulher que ele havia amado, agora estava ali, conectada a tudo isso de uma forma que ele não entendia. Essas crianças, elas estão ligadas a você de uma forma que você nunca soube. A multidão estava em choque, mas as palavras de Clara ecoaram e tomaram vida. Era como se uma bomba tivesse explodido no meio da conversa. As pessoas ao redor começaram a murmurar, algumas olhares horrorizados, outros confusos. Como isso é possível? Uma voz feminina perguntou entre a multidão. E foi então que, como se a realidade estivesse desmoronando, Gabriel sentiu um aperto no peito. A verdade, cada vez mais distante, começava a se revelar. Raiva mal contida dançava em suas feições. Esse é o seu momento de decidir, de se posicionar. Você ficará ao lado dela ou encontrará o seu verdadeiro destino. As palavras de Henrique eram uma escolha, um ultimato espectral. Gabriel não sabia em quem confiar. O mundo dele se transformou em uma teia de mentiras e perigos. As crianças não eram apenas filhos, eram um legado, algo que poderia mudar sua vida. A revelação estava prestes a ser desvendada. A multidão aguardava. Todos respiravam expectantes, cada um esperando a decisão de Gabriel. E quando ele abriu a boca para falar, uma explosão ruidosa ao longe cortou a tensão. O eco metálico de sirenes se aproximando fez o coração de todos disparar. O perigo agora estava muito mais perto. O que está acontecendo? Gabriel gritou, mas ninguém parecia ouvir. Tudo se resumia a um caos crescente, um frenesi de movimentos e gritos. E então, do meio da caub, um ponto vermelho piscante surgiu. Um policial avançava, empunhando um megafone, exigindo que todos se dispersassem. A multidão, antes tensa, começou a se agitar, buscando um abrigo, medo estampado em cada rosto. No entanto, algo ainda mais chocante aconteceu. Um segundo policial brotou do nada e,
Em um movimento rápido e preciso, prendeu Henrique, colocando as algemas em seus pulsos. Você está preso por fraude e por seu envolvimento em crimes associados a esse caso, ele anunciou, a voz firme e clara. O queixo de Gabriel caiu. Como assim? Henrique, ao que você se refere? Isso não pode estar acontecendo. Henrique gritou, mas a realidade atacava, e a inclusão de mais patrulheiros aumentava a confusão. Você não pode fazer isso. Clara chorava. Sua entrega a uma verdade além da sua compreensão transformava a cena e tornava tudo ainda mais surreal. E no meio desse tudo, o homem encapuzado olhou para Gabriel, seu olhar penetrante. É tempo de ver a verdade, Gabriel. O poder não está em você, mas nas crianças. Elas serão a salvação. Um manto de incerteza se instalou sobre os rostos presentes. As afirmações ecoavam, e à medida que os policiais levavam Henrique, o ar parecia mais denso. Gabriel estava perdido. O que? Mas ele não sabia. O que mais estava por vir? A história havia tomado um rumo que ele nunca poderia ter previsto. E enquanto a tumultuada cena se desenrolava, uma única pergunta pulsava com força em sua mente. Quem ele realmente era? Gabriel estava paralisado. A figura encapuzada na sua frente, Clara, sua ex-namorada, parecia um espectro de um passado que ele achava que já havia deixado para trás. A expectativa da multidão estava carregada, e naquele momento, quando as sirenes se tornaram uma presença opressora, tudo parecia estar desmoronando. Clara, o que você quer dizer com tudo isso? Ele mal conseguiu articular, a incredulidade se misturando ao medo. O mundo ao redor se tornara um borrão. O olhar dela era intenso, quase desesperado. A verdade, Gabriel, você precisa saber a verdade. Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A tensão era tão alta que podia quase ser cortada com uma faca. Lúcia, ainda tremendo, estava quase colapsando, enquanto Maria olhava entre os dois, confusa e aturdida. Henrique, agora preso, lançou um olhar de desprezo para Clara. Isso é ridículo. Você não sabe do que está falando. Ele se contorceu, tentando se libertar das algemas. Mas, neste momento, todos estavam mais interessados na revelação que Clara parecia prestes a fazer. Gabriel, eu não tinha coragem de te contar. Mas as crianças, elas não são apenas filhas suas e de Maria. Elas são o resultado de um experimento, um projeto. Começou anos atrás, envolvendo você, Henrique e eu. Clara revelou. E cada palavra parecia reverberar no ar, criando ondas de choque entre todos. Gabriel sentiu a pressão em seu peito aumentar. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Um experimento? Do que você está falando? Você não entende. O legado de que Henrique fala não é só poder, mas algo muito maior. As crianças, elas têm potencialidades especiais. Clara continuou, sua voz agora cheia de urgência. Foi tudo feito em segredo. Nós éramos parte de um projeto que buscava combinar genética e magia. E não só isso, mas você, Gabriel, é um receptor especial devido ao que aconteceu em nossas vidas no passado. Os murmúrios na multidão agora estavam mais altos. As pessoas olhavam umas para as outras em choque. Como assim magia? Alguém gritou do fundo.
A figura encapuzada começou a se mover novamente, ganhando atenção. Gabriel, você precisa escolher. Ou fica com essas crianças e descobre o que realmente está acontecendo, ou se afasta e deixa tudo se desfazer. Sua escolha definirá não só o futuro delas, mas o seu também. Não! Henrique berrou, seus olhos se endurecendo. Você não pode ser sério, Clara. Isso é loucura. Você sabe o risco que isso traz. Você não pode se meter nisso. Foi então que o clima mudou abruptamente. O homem encapuzado fez um movimento rápido, puxando algo de sob o manto. Um pequeno dispositivo brilhou sob a luz da cidade, e ele pressionou um botão. Uma onda de energia pulsante e brilhante explodiu, com faíscas elétricas estourando no ar. O que aconteceu em seguida foi uma verdadeira catástrofe. Um imenso relâmpago iluminou a noite, e todos na praça foram jogados para trás. Gabriel, Maria e Lúcia caíram ao chão, enquanto a multidão gritava, apavorada. O rugido do caos se misturou a um silêncio ensurdecedor, e quando Gabriel levantou a cabeça, tudo parecia diferente. As crianças estavam agora ao redor, olhando para ele com olhos brilhantes e um poder palpável emanando delas. Chega! Clara gritou tão alto que mesmo o eco do caos não pôde encobri-la. Não podemos deixar que isso acabe assim. As crianças precisam de você, Gabriel. Elas são sua chance. Mas as palavras dela eram um mero sussurro em meio ao barulho da confusão. À medida que Gabriel olhava para o rosto de Henrique, agora horrorizado, ele percebeu que tudo o que sabia poderia ter sido uma mentira. As reviravoltas o deixaram completamente em estado de choque. O que eu realmente sou? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto ele tentava entender como tudo isso se conectava. E enquanto sirenes ecoavam mais, como se o mundo estivesse exigindo uma resposta, Gabriel franziu a testa e tomou uma decisão. A verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais poderia estar escondido? Ele olhou para Clara, depois para as crianças. A dúvida estava pairando no ar. O que esse experimento realmente significava? A revelação seria mais devastadora do que ele poderia imaginar? Tudo parecia um labirinto sem fim, e o futuro estava incerto como nunca. Gabriel estava paralisado, a figura encapuzada na sua frente, Clara, sua ex-namorada, parecia um espectro de um passado que ele achava que já havia deixado para trás. A expectativa da multidão estava carregada, e naquele momento, quando as sirenes se tornaram uma presença opressora, tudo parecia estar desmoronando. Clara, o que você quer dizer com tudo isso? Ele mal conseguiu articular, a incredulidade se misturando ao medo. O mundo ao redor se tornara um borrão. O olhar dela era intenso, quase desesperado. A verdade, Gabriel. Você precisa saber a verdade. Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A tensão era tão alta que podia quase ser cortada com uma faca. Lúcia, ainda tremendo, estava quase colapsando, enquanto Maria olhava entre os dois, confusa e aturdida. Henrique, agora preso, lançou um olhar de desprezo para Clara. Isso é ridículo. Você não sabe do que está falando. Ele se contorceu, tentando se libertar das algemas. Mas neste momento, todos estavam mais interessados na revelação que Clara parecia prestes a fazer. Gabriel,
Eu, eu não tinha coragem de te contar. Mas as crianças, elas não são apenas filhas suas e de Maria. Elas são o resultado de um experimento. Um projeto que começou anos atrás, envolvendo você, Henrique e eu. Clara revelou, e cada palavra parecia reverberar no ar, criando ondas de choque entre todos. Gabriel sentiu a pressão em seu peito aumentar. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Um experimento? Do que você está falando? Você não entende. O legado de que Henrique fala não é só poder, mas algo muito maior. As crianças, elas têm potencialidades especiais. Clara continuou, sua voz agora cheia de urgência. Foi tudo feito em segredo. Nós éramos parte de um projeto que buscava combinar genética e magia. E não só isso, mas você, Gabriel, é um receptor especial devido ao que aconteceu em nossas vidas no passado. Os murmúrios da multidão agora estavam mais altos. As pessoas olhavam umas para as outras, em choque. Como isso é possível? Alguém gritou do fundo. E foi então que, como se a realidade estivesse desmoronando, Gabriel sentiu um aperto no peito. A verdade, cada vez mais distante, começava a se revelar. As luzes da cidade iluminavam tudo em um tom sombrio, e o ar se tornara denso com a incerteza. A figura encapuzada se aproximou mais. Você deve ser a chave para tudo isso, Gabriel. Tente compreender. O que você achava que era um erro, agora é a sua salvação. E se não fizer nada, muito estará perdido. Gabriel se virou para Maria, que estava paralisada. Ele viu o medo nos olhos dela. Querido, o que está acontecendo? Ela sussurrou, as mãos trêmulas. Não tenho certeza. Ele admitiu. O nó na garganta crescendo. Mas temos que entender, tudo isso é uma armadilha. Pelo amor de Deus! Henrique gritou. Uma raiva mal contida dançava em suas feições. Esse é o seu momento de decidir, de se posicionar. Você ficará ao lado dela ou encontrará o seu verdadeiro destino. As palavras de Henrique eram uma escolha, um ultimato espectral. Gabriel não sabia em quem confiar. O mundo dele se transformou em uma teia de mentiras e perigos. As crianças não eram apenas filhos, eram um legado, algo que poderia mudar sua vida. A revelação estava prestes a ser desvendada. A multidão aguardava. Todos respiravam expectantes, cada um esperando a decisão de Gabriel. E quando ele abriu a boca para falar, uma explosão ruidosa ao longe cortou a tensão. O eco metálico de sirene se aproximando fez o coração de todos disparar. O perigo agora estava muito mais perto. O que está acontecendo? Gabriel gritou, mas ninguém parecia ouvir. Tudo se resumia a um caos crescente, um frenesi de movimentos e gritos. E então, do meio da crowd, um ponto vermelho piscante surgiu. Um policial avançava, empunhando um megafone, exigindo que todos se dispersassem. A multidão, antes tensa, começou a se agitar, buscando um abrigo, medo estampado em cada rosto. No entanto, algo ainda mais chocante aconteceu. Enquanto o policial se aproximava, uma figura bem conhecida surgiu atrás dele. Uma mulher exangue, com as roupas sujas e o olhar perdido. "Gabriel!" exclamou, e o mundo pareceu girar ao redor dele. Era sua irmã Sofia, que ele não via há anos. "Sofia!" O coração de Gabriel disparou. "O que você está fazendo aqui?" Ela se aproximou, suas mãos trêmulas. Eu preciso dizer uma coisa. É sobre a mãe e as crianças."
Ela tá viva? Gabriel questionou, seu mundo desabando em questionamentos. O que esse momento significava? O que mais ele não sabia? Simultaneamente, a figura encapuzada, Clara e Henrique, pararam o que estavam fazendo. O ar estava pesado, com a mistura do passado e do presente. Não, não, não! Henrique gritou, sua expressão revelando um pânico incomum. Sofia, você não pode estar aqui. Eles não podem descobrir. O grito de Clara ecoou. O que mais você? Está escondendo, Henrique. As palavras de Sofia cortaram o ar. Mãe fez um pacto que conecta todos nós a este experimento. Essas crianças são parte de um legado maior. Nós estamos todos entrelaçados e se não fizermos algo, poderemos perder tudo. Uma onda de choque percorreu a multidão. Gabriel olhou para as crianças, agora olhando para ele com olhos penetrantes, como se soubessem mais do que ele. A revelação os envolvia e a verdade se assemelhava a um labirinto impossível de escapar. Mas o que isso significa? Gabriel perguntou, as palavras finalmente saindo. Mas antes que alguém pudesse responder, uma onda de luz brilhante e intensa surgiu. A energia no ar o cercava e o tempo parecia parar. Você tem que fazer a escolha, Gabriel. A escolha que pode transformar tudo. A voz de Sofia retumbou com força. E quando a luz sincronizou com os gritos, tudo pareceu desmoronar, revelando nas sombras um futuro incerto e aterrador. Que tipo de legado seria esse? Que escolha ele teria que fazer? O que mais ele desconhecia sobre sua própria vida, seu passado e o terrível presente? O que realmente estava em jogo? A resposta pairava no ar, mas o tempo estava se esgotando. Gabriel sentia o coração pulsar como um tambor. Ele olhou ao redor, buscando entender toda a loucura que cercava sua vida. Clara estava diante dele, seu olhar cheio de urgência, enquanto as crianças olhavam para ele como uma mistura de esperança e medo. Você precisa tomar uma decisão, Gabriel. O futuro delas e o seu depende disso. A energia pulsante no ar explodia em cada direção. A multidão estava em suspense, esperando a resposta. Henrique, agora preso, estava se debatendo, mas seu olhar raivoso não deixava de ser ameaçador. Você não pode deixar que ela te influencie, Gabriel. Isso é uma armadilha. Chega, Gabriel gritou, a voz ecoando com uma certeza inesperada. Ele não estava apenas lutando por si mesmo. Estava lutando por Maria, por Lúcia, por aquelas crianças. Seja qual for o legado que nos une, vou proteger essas crianças. O olhar de Clara brilhou, e por um momento, tudo pareceu se acalmar, até que uma onda de luz irrompeu, envolvendo todos. Gabriel sentiu uma conexão intensa. Ele sabia que era hora de encarar o passado. O que eu preciso fazer? Ele perguntou, sua voz ecoando no silêncio aterrorizante da praça. Apenas aceite quem você é. Deixe-se levar pelo seu coração. Clara respondeu, esticando a mão em direção a ele. Elas precisam de você. Nós precisamos de você. Maria olhou para ele, e o desespero em seus olhos o cortou ao meio. O que estava em jogo não eram apenas segredos do passado, mas o futuro das crianças. Eu não posso fazer isso sozinho. Não sei por onde começar. Sofia, sua irmã, se aproximou,
seus olhos cheios de determinação. Juntos, Gabriel. Todos nós juntos. O passado pode ser um fardo, mas agora ele é a chave. Se formos unidos, poderemos reverter isso. A multidão começou a sussurrar. As vozes se misturavam em expectativa e medo, mas Gabriel sentiu a força crescer dentro dele. Ele encarou Henrique. Você pode ter me manipulado por tanto tempo, mas agora eu sou o dono da minha história. Henrique riu, mas havia um tremor em sua voz. Você acha que pode escapar? O legado não é apenas seu. A luz emana de Gabriel e começa a brilhar intensamente. A sensação de poder e responsabilidade o envolvia. Ele olhou para Maria, Clara, Lúcia e as crianças em volta. Se esse é nosso destino, vamos enfrentá-lo juntos. Com determinação, Gabriel estendeu os braços. A energia dentro dele parecia evaporar para o ar fresco da noite. E em um instante, como se o tempo tivesse parado, uma onda de luz cerceu a praça, criando um escudo ao redor deles. O vulnerável agora estava protegido. Henrique gritou, tentando quebrar o feitiço, mas a luz o repeliria. Clara, sorrindo, segurou a mão de Gabriel. Isso é só o começo. A verdadeira batalha agora se iniciará. Mas com coragem poderemos fazer do nosso passado uma oportunidade. E assim, no calor do momento, ficou claro. A vida, que havia sido cheia de medos e erros, agora brilhava com uma nova esperança. O que parecia um abismo se tornou um novo caminho. Mas mesmo com a vitória iminente, o futuro ainda estava repleto de incertezas. Gabriel sabia que muitas perguntas pairavam no ar. Quem realmente tinha controle nesta história? E o poder do legado poderia realmente ser tomado? E nesse multi-universo de possibilidades, uma nova jornada estava apenas começando. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estamos preparando para você. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que este conteúdo chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos nessa jornada.